Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Bertolucci e nós estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando os capítulos de forma sequencial. E hoje eu vou falar do capítulo 24, que é Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Esse capítulo tem 3 ou 4 tópicos, mas ele tem um ponto central. E eu procurei focar esse estudo nesse ponto central, embora esse ponto central esteja associado aos outros tópicos. Então, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Isso aí está em Mateus 5,15. Candeia é um pequeno aparelho de iluminação movido a óleo que tinha naquele tempo. Alqueire é um antigo utensílio doméstico que era usado para guardar provisões, armazenar grãos e ficava geralmente embaixo da mesa. E o velador é um suporte que era colocado no alto, onde a candeia era colocada para que a luz se espalhasse por todo o ambiente. Então, logicamente que é uma expressão figurada, né? Jesus falava muito em parábolas. O que ele quis dizer nessa expressão? Qual é o ensinamento oculto que está nessa expressão? Que luz é essa que Jesus está falando? E conforme a gente vai avançando na leitura desse capítulo, vai ficando claro e explícito que essa luz a qual Jesus se refere é o conhecimento. E eles nos chamam a nossa responsabilidade de compartilhar a verdade, o conhecimento e a luz espiritual que nós recebemos. Não deve ficar só com a gente tem que passar adiante. Assim como a candeia acesa deve iluminar o ambiente e não permanecer escondida, os ensinamentos do Evangelho e os valores do bem devem ser colocados em práticas e divulgados através das palavras, principalmente das nossas atitudes e do nosso exemplo. Então, a mensagem principal desse capítulo mostra que o conhecimento espiritual não deve ser guardado por orgulho, por medo e até mesmo por comodismo. Quem compreende as leis divinas e os princípios do amor ao próximo, assume também o dever moral de auxiliar os outros em seu progresso. Então, dentro da visão espírita, a luz simboliza a verdade, a consciência desperta e o esclarecimento espiritual, enquanto colocar a luz debaixo do alqueire representa tudo aquilo que impede essa luz de se expandir. E além disso, o capítulo mostra que todos nós possuímos alguma capacidade de iluminar o caminho do próximo. Pode ser com um gesto simples, uma palavra de conforto, um conselho fraterno, atitude de bondade. Pode representar uma pequena chama capaz de transformar vidas. E uma coisa interessante é que cada espírito, ao evoluir moralmente, cada um de nós, torna-se instrumento da luz divina no mundo. Assim, a expressão não coloqueis a candeia debaixo do alqueire é um convite para que o ser humano não esconda os valores elevados que aprende, mas permita que eles brilhem através de suas ações, iluminando não apenas a própria vida, mas também o caminho daqueles que convivem conosco. A luz do conhecimento, ela convence mais pelo esclarecimento e pelo amor do que pela força ou pela imposição. Mas tem um ponto muito importante nesse capítulo, que Jesus fala que luz demais também ofusca.
O que será que ele quis dizer com isso, né? Na visão espírita, essa expressão luz demais também ofusca pode ser compreendida como uma metáfora, né? Para a limitação da nossa capacidade atual de compreender certas verdades espirituais. Quando a criatura ainda não desenvolveu certos valores morais, talvez escute a verdade, mas não consiga vivê-la de fato. Assim, o aprendizado acontece gradualmente, à medida que o espírito evolui através das experiências da vida. Não porque a verdade seja prejudicial, mas porque a consciência necessita de amadurecimento gradual para recebê-la. Por isso, Jesus ensinava muitas vezes por parábolas. Ele transmitia os ensinamentos de acordo com a capacidade de compreensão do povo daquela época. A ideia é que a revelação divina aconteça progressivamente, à medida que o ser desenvolve discernimento moral e intelectual. Então, sob uma perspectiva mais profunda, o excesso de informações, conceitos ou experiências espirituais também pode gerar confusões, quando não é acompanhado de transformação interior. E falando ainda um pouquinho mais sobre o conhecimento, nós temos a obrigação de transmitir aquilo que aprendemos, de forma natural, simples, com humildade, e fazer com que as pessoas sejam estimuladas a raciocinar. O conhecimento deve representar em nós uma percepção que vai se ampliando de forma gradual, construída a partir das experiências, estudos, compreensões, e que são integradas em nós ao longo da nossa jornada. É isso que nos aproxima cada vez mais dessa verdade maior. Por isso, nunca devemos encarar os conteúdos que ouvimos como algo impositivo, doutrinário, ou como verdade absoluta. Verdade absoluta, ela não existe, ou melhor, ela existe para poucas coisas. É preciso raciocinar, é preciso que aquele conteúdo faça sentido. É preciso passar o conteúdo, tudo que a gente aprende, pelo crivo da razão. A maioria das verdades da vida, ela é subjetiva, ela é relativa ao nosso adiantamento. Ela nasce das nossas experiências, das nossas dores, das nossas lutas e principalmente dos nossos valores. Então, aquilo que lá atrás a gente encarava como uma verdade absoluta, hoje com a consciência um pouquinho mais expandida, a gente vai perceber que essa verdade ela já tem variáveis, ela não é a mesma, né? A gente já enxerga de outra forma. E por esse motivo, um dos pontos que mais enfatizo é o autoconhecimento. Não apenas porque ele nos ajuda a desenvolver ferramentas internas capazes de nos fazer entrar em sintonia com faixas mais elevadas de experiência, mas porque ele fortalece algo fundamental em nós, que é a nossa própria intuição. Quanto mais adquirimos conhecimentos, mais desenvolvemos um filtro interno para navegar pelo enorme volume de informações que existe atualmente. E esse filtro acaba sendo indispensável. Mas é importante dizer que nenhuma informação substituirá a experiência direta. Um outro ponto de reflexão: se a luz acandeia o conhecimento, não faz sentido adquirir conhecimento e não permitir que ele produza alguma mudança interior em nós. Ou seja, sem que ele seja capaz de entrar em nossa mente a ponto de expandir a nossa consciência. Então, qual a relação entre eles, conhecimento e expansão da consciência? Nós podemos dizer que o conhecimento e a expansão da consciência não são a mesma coisa.
mas embora possam e devam caminhar juntos. O conhecimento pode ser uma ferramenta para a expansão da consciência, mas não a garante. O conhecimento acrescenta informações, conceitos, referências, ele amplia o repertório da mente. Já a expansão de consciência, ela amplia a forma como percebemos a nós mesmos, os outros e a realidade em volta da gente. É uma mudança de perspectiva, não apenas um aumento de conteúdo. Por exemplo, uma pessoa pode acumular muitos conhecimentos, ler inúmeros livros, estudar filosofia, religiões, ciências, e ainda assim permanecer presa aos mesmos condicionamentos, medos e ilusões. Nesse caso, o conhecimento ficou apenas no campo intelectual. Por outro lado, alguém pode ter poucos conhecimentos formais, mas possuir uma profunda compreensão da vida, demonstrando serenidade, compaixão e lucidez diante das experiências. Com base nisso, a expansão da consciência acontece quando esses ensinamentos deixam de ser apenas ideias e passam a ser compreendidos e vividos intimamente. Nesse momento, o conhecimento transforma-se em experiência e sabedoria. O conhecimento pode servir como instrumento para a expansão da consciência quando provoca reflexão, questionamento e autoconhecimento, mas também pode se tornar um obstáculo quando gera apego às ideias, às crenças e às certezas. E há um momento muito particular no desenvolvimento humano em que o conhecimento acumulado já não oferece todas as respostas. As narrativas, as doutrinas, os conceitos, eles se tornam insuficientes. Surge então um espaço de silêncio, de não saber. É nesse ponto que muitas pessoas experimentam uma expansão mais profunda da consciência, não porque encontraram novas respostas, mas porque começaram a observar diretamente a própria experiência. Nesse encontro, descobre-se que, por trás de todas as histórias, sempre houve uma presença silenciosa observando tudo. Talvez por isso a sabedoria não seja o acúmulo de mais luz, mas a capacidade de enxergar com mais clareza aquilo que a luz já revela. E para encerrar, o autoconhecimento é a principal ferramenta de expansão da consciência. A expansão da consciência pode acontecer por meio de narrativas religiosas, doutrinárias, filosóficas e até mesmo cósmicas. Mas existe uma expansão mais silenciosa, que particularmente eu considero mais desafiadora, que é quando precisamos sair das narrativas externas, porque já não temos mais referência para nos apoiar, e aí nós vamos perceber que resta apenas o vazio. E é então que nesse movimento de observação e de retorno para a experiência direta, algo muito simples e profundo se revela. E aí você percebe que sempre foi você consigo mesmo o tempo todo. E uma coisa de extrema relevância, à medida que a consciência se amplia por meio de experiências, aprendizado profundo, ela não volta mais a ser como era antes. O que foi realmente conquistado permanece como aquisição íntima. Então, era isso que eu queria trazer, é um estudo, não aprofundei muito,
Eu quis sintetizar os pontos principais, né, o ponto central do capítulo, né, e fico muito agradecido pela atenção de todos vocês, desejo a todos vocês uma excelente semana e quando voltarmos para a nossa casa, levamos conosco a certeza de que a providência divina sempre nos acompanha.